Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a deriva dos continentes e a evolução dos seres vivos. A ideia aqui é tentar mostrar para vocês uma das maneiras em que ocorreu em que ocorrem as especiações, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer um repeteco de geografia só para lembrar algumas coisas e ajudar vocês a entender mais essas questões, né? Então veja lá, em 1915, né? O Alfred Lothar Wegener, né? Olha lá, vocês podem observar o nome dele aí, né? Ele lançou o livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos. Bom, naquela época, 1915, a minha avó tinha 5 anos, só para vocês terem uma ideia, não faz muito tempo. Mas até aquela época, as ideias fixistas ainda predominavam na geologia, né? Então, por exemplo, a ideia de que Deus fez o mundo, boom, e as montanhas apareceram, e elas são assim até hoje, desde 5 mil anos atrás, ou etc e tal. Bom, na verdade, a teoria do Wegener, ela vem complementar a teoria da evolução e ela veio a reboque da teoria da evolução, né? Porque a teoria da evolução é que trouxe novas ideias para a ciência, né? Então ela fez com que as pessoas repensassem o mundo, né? E não foi diferente na geologia. Por exemplo, se você olha para uma montanha e você vê que ela está ali, mas que com o tempo ela sofre o desgaste da chuva, etc., era de se propor que depois de alguns milhares de anos, alguns trocentos anos, as montanhas diminuíssem e desaparecessem, ou seja, era para a Terra ser toda plana, certo? Mas por que as montanhas existem, né, até hoje? Será que foi Deus que fez ou foi outra coisa? Bom, o Wegener já vinha estudando essas questões há um bom tempo, né? E vocês podem observar que ele vem a propor não só a origem dos continentes, mas dos oceanos, né? Aqui, inclusive, ele está dentro de um submarino, né? Fazendo pesquisa oceanográfica e tudo mais, né? Bom, o que ele propôs? Primeira coisa, ele observou que a crosta da Terra ela tem um formato estranho, né? Todas as pessoas, quando olham para esse mapa mundi, eles percebem uma coisa interessante. Olha lá, a América do Sul se encaixa como um quebra-cabeça na África, né? Ou aqui, ó, essa região se encaixa no norte da África, etc. Outra coisa que chamou a atenção dele é o fato de que muitas espécies de animais primitivos foram descobertos, assim, fósseis idênticos foram descobertos tanto na África quanto na Índia, né? E até mesmo na Antártida, onde hoje não existe possibilidade de plantas, né? Por exemplo, você encontra plantas, a mesma fóssil de planta, tanto na Austrália, como na Antártida, como na Índia, como na África, como na Sul da América. Então isso chamou a atenção dele também, né? Olha lá, esse animal aqui, por exemplo, existem fósseis encontrados na Antártida, na Índia e na África. Aqui é a mesma coisa. Então, como esses animais atravessaram, né? Ou por que a Antártida tinha plantas e hoje não tem, né? Outro fato interessante é que mais ou menos nessa mesma posição aqui tal que a faixa de fóssil, desse fóssil aqui, está a Minas Gerais, né? Minas Gerais e uma parte aqui do Congo, etc. Essas duas regiões apresentam formações geológicas idênticas, que são os escudos cristalinos. Por isso que aqui tem bastante minério, né? Minério de ferro, minério, ouro e etc., diamantes, e aqui também na África a mesma coisa. Então veja, quando você encaixa essas duas peças, você percebe que os escudos cristalinos continuam aqui, né? Que as rochas que tem nessa região têm de forma semelhante aqui, né? E assim por diante. Então isso chamou a atenção do Wegener, essas três coisas: o encaixe, né? A presença de fósseis e essa evidência geológica, né? Bom, a partir disso, então, o que ele propôs? Ele propôs a chamada teoria das tectônicas das placas, né? Isso subentende, essa teoria tectônica subentende que os continentes, ou melhor, as placas, não só os continentes, né, mas as placas como um todo, elas sofrem deriva com o tempo.
que é deriva? É só se pensar assim, ó, quando o pessoal fala assim, aquele barco está à deriva no mar, quer dizer, está lá perdido no mar. E à medida que as correntezas eh, vão, vão, vão se deslocando, elas vão levando esse navio para tudo quanto é lado, né? Então é a mesma coisa, a ideia é semelhante. Você tem placas em cima de alguma coisa mole que está se movimentando, certo? É isso que a gente chama de deriva continental. E essa palavra tectônica lembra essa questão de movimento, né, de deslocamento. Tá? Então ele propôs essa teoria da tectônica de placas. Bom, antes dele propor essa teoria, não existia ainda uma ideia da conformação da crosta terrestre. Né? Hoje nós sabemos que a crosta terrestre tem várias camadas. Né? Naquela época ele supunha que existisse, por quê? Porque dos vulcões saía sempre magma, sempre coisa líquida. Então ele falou, poxa, debaixo dessa coisa aí, né, desse solo, deve ter rocha líquida, né? Ali deve ser muito quente. Mas ele ainda não tinha noção dessas camadas, né? Bom, hoje a gente sabe que existem essas camadas por conta de quê? Alguém perfurou e foi até lá embaixo? Não. É a mesma coisa que dizer, por que uma pessoa, um médico sabe, como é que o médico sabe o sexo de uma criança mesmo antes dela nascer? Porque passou ultrassom na barriga. Então, o fenômeno é o mesmo. Quando você passa o ultrassom, lá no aparelhinho tem um alto-falante que gera um ultrassom. Esse ultrassom penetra pelas camadas da barriga da mulher e vai até a criança. À medida que passa por essas camadas, uma parte desse som volta. E um microfone registra isso, o computador calcula e através de um software ele é capaz de desenhar o formato dessa criança, ou dar algumas conformações dessa criança, né? Uma conformação da criança. É a mesma coisa aqui, olha, só que no caso que em vez de ultrassom é infrassom, o cara causa uma explosão, né? E põe alguns sismógrafos aqui no meio do caminho, né? Em várias partes, e à medida que esse som de explosão ele vai caminhando pelas camadas, em cada camada que ele passa, ele bate e reflete. Uma parte reflete e outra parte refrata, entra. Quando ele chega na próxima camada, uma parte reflete, outra parte refrata. Então, pela distância, pelo tempo em que ela reflete e refrata, né, tudo esse movimento todo, os cientistas conseguem calcular a distância que tem daqui a aqui. Outra coisa, à medida que ela passa de uma camada para outra, ela sofre modificação na frequência, né? Então o material, se for líquido, sólido, viscoso, etc., ele provoca modificações nessa onda, né? Então o cientista é capaz de ter uma noção do que tem lá embaixo, certo? Agora, não quer dizer que ele saiba exatamente tudo que tem aqui, mas pelo magma e por outras evidências dá para se ter uma ideia do que tem aqui embaixo, né? Então propõe-se que aqui tenha uma parte líquida, só que com várias densidades, né, várias viscosidades. Por exemplo, essa parte é mais densa. Inclusive, acredita-se hoje que pelas teorias, que esse núcleo deve ser de ferro, principalmente. Por quê? Porque esse núcleo provoca o magnetismo terrestre, né? E à medida que esse núcleo gira, ele pode provocar uma modificação no norte magnético da Terra, né? Ou no sul magnético, né? Na orientação magnética da Terra. Beleza? Bom, lembre-se que o Edger não tinha tanta informação assim. Mas, com tudo que ele tinha, ele propôs a seguinte ideia. Ele propôs que no passado, há mais ou menos 237 milhões de anos, existia um só supercontinente, a Pangeia. Eu quero lembrar vocês que essa Pangeia não foi o único supercontinente, existiu outros anteriores, né? Isso aqui é bem recente, é de 237 milhões de anos, né? Mas existiu outro supercontinente anterior. E se vocês assistirem aquele filme A História da Terra, vocês vão ver que existe um mais antigo ainda, né? Esse outro supercontinente se formou lá um pouco depois que a Terra se resfriou, né? Então houve outros supercontinentes anteriores. Então essa movimentação de Terra não é de hoje, né? Essa movimentação, perdão, de placas não é de hoje. Mas o Wegener foi
tentou explicar pelo menos o mais recente, né, que era os 237 milhões de anos. Então ele dizia assim, ó, tudo isso era um supercontinente. E aí ele até propôs que nessas regiões aqui em amarelo, ó, existiam os desertos, né? Então veja só, se você olhar bem, a nossa região aqui do estado de São Paulo era deserto. E isso pode então explicar o nosso solo. O nosso solo é arenoso, né, típico de deserto. Né? Daí também tem o aquífero Guarani, que ele está. Por quê? Porque esse monte de areia que tem debaixo da gente aqui, ele serve como uma esponja para guardar essa água do aquífero. Né? Então, estudando as plantas hoje e tudo mais, a gente tem certeza de que isso aqui era deserto realmente no passado. Agora, por que isso aqui era deserto? Porque isso aqui era um continente muito grande e a água de chuva que sempre vem dos oceanos, ela não conseguia atingir o interior, né? Então, dependendo do movimento das águas, né, de outros fatores, né? Reparem, o centro era desértico, inclusive a Antártida. Essa aqui é a região da Antártida, né? Bom, mas com o tempo, olha lá, de 237 milhões, lá por volta de 195 milhões de anos, né? A Terra começou a se separar, esse supercontinente. Separou em dois supercontinentes, a Laurásia e o Gondwana, né? Gondwana. Com o tempo foi se separando mais, né? Reparem, já separou a América do Norte, da África, né? E a Europa ficou cada vez mais separada. Repare que boa parte da África, aliás, a região do deserto do Saara, por exemplo, na África, era uma região tropical no passado, né? E começa então a haver uma rachadura aqui formando o começo do Oceano Atlântico, olha lá, do sul da África também, né? Então veja, à medida que começa a se separar e começa o oceano a se formar, o Oceano Atlântico, reparem, o clima aqui no Brasil muda, então passa a ser um clima mais menos desértico, né, vamos dizer assim, tá? Reparem que aqui também, ó, a África vai se tornando cada vez mais, aliás, ela vai se tornando, entrando para o hemisfério norte, né? Ao mesmo tempo, a Antártida, ó, reparem, ela perdeu aquele deserto e ficou cheia de plantas, né? Boa parte dela. Mas, ao mesmo tempo, ela está caminhando para a região polar, né? A Índia, que estava aqui embaixo, ela começa a caminhar em direção ao Equador, né? Bom, à medida que vai passando, as placas aqui vão se afastando e aparece então uma espécie de costela aqui, ó, na região do Oceano Atlântico, norte e sul, né? Bom, a mesma coisa, aliás, uma coisa interessante acontece. Aqui vai formando uma fossa, né? Uma fossa oceânica, que o Lothar estudou bem, né? Ao mesmo tempo, reparem, essa placa ela é empurrada, a placa da América do Sul, ela é empurrada contra a placa do Pacífico, as placas do Pacífico. Daí então, isso provoca um surgimento dessa região aqui, ó, da região leste, desculpa, da região oeste, perdão. Nessa região oeste da América do Sul, começa então a formar uma cadeia de montanhas, que é o que a gente tem hoje, que a gente chama de Cordilheira dos Andes, né? Então vejam, a Cordilheira dos Andes vai aumentando, né? E vai ficando cada vez mais alta. Aliás, o Darwin, quando veio aqui no Brasil, ele percebeu que essa cordilheira ainda estava se formando, né? Porque houve um surgimento de mais ou menos uns 1 metro e pouco, no dia que houve um tremor aqui na região da Argentina, tá? Então, olha, a África vai ficando cada vez mais ao norte, e reparem, já começa a formar o, o deserto do Saara, né? A região tropical, a região equatorial fica mais no meio da África. A Índia já se torna tropical e ela vai em direção à Ásia, né? A futura Ásia. Então, olha lá, com o tempo, a Índia, vamos dizer, colide contra a placa asiática, né? Ao colidir contra a placa asiática, ela forma a cordilheira do Himalaia, né? Onde está hoje como é que chama? A maior montanha do mundo, né? O Everest, né?
Então, lá, o Everest ele foi formado em decorrência desse encontro da Índia com a placa asiática, né? Reparem que, ao mesmo tempo, a África, aliás, a Antártida foi ficando cada vez mais fria. Resultado, aquela floresta agora tornou-se um deserto gelado, né? A Austrália se afasta cada vez mais e assim ela continua se afastando, né? Então, hoje nós temos um mundo assim, né? E no futuro? No futuro esse... Ah, e outra coisa. Hoje, será que isso é realmente verdade ou não? Por que será que a gente sabe que isso aqui é verdade hoje? Olha, veja lá, além dos movimentos e dos estudos todos que a gente faz hoje, né? Existe uma coisa que, aliás, existe um detalhe que é o seguinte: os cientistas colocaram alguns transmissores de rádio que vão daqui até na África e da África até na Austrália, assim por diante. Eles descobriram que ainda a África se afasta do sul da América, alguns centímetros por ano, 2 ou 3 centímetros por ano. Mas esse distanciamento aos milhares de anos seguintes, ele vai provocar um movimento ainda muito maior, né? Então significa que a Cordilheira dos Andes ainda continua aumentando. Só para vocês terem uma ideia, a Austrália, ela se afasta a média de 13 centímetros por ano. É o continente que mais se afasta dos outros continentes, né? Bom, como será no futuro? Bom, os cientistas até já estão projetando como poderá ser no futuro. Olha lá, o mar Mediterrâneo vai desaparecer, a África vai se tornar hemisfério norte e nós vamos virar norte-americanos. Olha lá que interessante, né? A Amazônia poderá virar deserto e a gente aqui poderá virar uma terra ainda mais quente, né? Ou seja, um clima equatorial, né? Reparem, a Antártida poderá ter uma parte de florestas novamente, né? Deixar de ser o Polo Sul, propriamente dito, né? E os Estados Unidos ser projetado mais em direção a leste, né? Bom, e se continuar assim? Continuar assim, provavelmente pode acontecer algo desse tipo. Olha lá, nós temos um novo supercontinente, beleza? Bom, então isso foi a proposta aí do Alfred Wegener, né? Então ele propôs que a Pangeia, né? A Pan quer dizer todo, né? Geia terra, né? Uma terra total, né? Se dividiu em Laurásia e Gondwana. Laurásia deu origem à América do Norte, Ásia e Europa. O Gondwana deu origem à América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália. O continente, aliás, a América Central, ela se sorgueu, né? Vamos dizer assim, do mar, né? Bom, quando se pensa em placas tectônicas, todo mundo pensa só em continente, mas na verdade não é, né? Reparem, a América do Sul é uma parte da placa da América do Sul, né? A placa da América do Sul vai cobrir, vai ser estendida até boa parte, ela é estendida até boa parte do oceano, né? A mesma coisa é a placa da África, né? Por exemplo, você não ouve falar em terremotos na África, né? Mas olha lá, você não ouve falar em terremotos no Brasil? Muito pouco, né? Algumas vibrações só. Agora, quando se fala do Chile, olha lá, o Chile está na borda da placa, né? Ou, por exemplo, lá na Índia, que tem de vez em quando tremores, né? Ou aqui, ó, no Japão, né? Nessa região toda aqui, ó, tem muito terremoto. Olha lá, encontro de várias placas, né? Lá em Nova Orleans e, né, também está acontecendo isso. Quando as placas se movimentam, então veja, se essa placa da África está se separando da placa da América, ela está fazendo pressão do outro lado. Então veja, aqui está havendo sorgimento, aqui está havendo formação de uma fossa, né, marinha. Tem algumas fossas que chegam até 11 quilômetros de profundidade, só para vocês terem uma ideia, né? Bom, então as placas elas vão se fragmentando, né? Por que essas placas se fragmentam? Não é isso? Então veja só, quando você põe a água para ferver numa panela, você nota uma coisa interessante. A água de baixo, ela ferve mais rápido que a parte de cima. À medida que ela ferve, as moléculas se agitam, e essa agitação molecular provoca afastamento das moléculas. Esse afastamento diminui a densidade. O que é menos denso sobe, e o que é mais denso desce. Então a água fria desce para o fundo da panela e a água quente sobe.
Isso é o que a gente chama de correntes convectivas, ou correntes de convecção. A mesma coisa ocorre também no magma, só que é lógico, esse movimento é bem lento, né, de milhões de anos. Mas olha lá, entre a África e o Brasil, por exemplo, está ocorrendo um movimento de surgimento do magma, né? Então o magma tende a subir. Só que esse magma sobe e se esfrega na crosta por baixo, voltando de novo frio para baixo. Então ele forma células, né? Aliás, na atmosfera também forma esse tipo de coisa, né? Células chamadas células de Utaque, no caso da atmosfera, né? Mas olha lá, é um movimento semelhante da atmosfera, que provoca os ventos, né? Só que aqui provoca um outro tipo de coisa. Repare, à medida que esse magma esfrega por baixo a crosta, ele acaba levando a crosta consigo. Então, a tendência da crosta se separar, né? Aqui, por exemplo, ó, pode ocorrer o surgimento de uma placa e o rebaixamento de outra. Pois é, essa placa pode subir e essa virar magma no futuro, né? Então, olha lá, esses surgimentos, rebaixamentos, etc., e pressão podem causar o vulcanismo, né? Principalmente quando uma placa encontra a outra de frente, ela pode erguer a placa e isso causar grande acúmulo de energia. Esse grande acúmulo de energia acaba provocando grandes terremotos, né? E se estiver próximo ao mar, esses terremotos vão provocar grandes maremotos, né? Por exemplo, se vocês pegarem esse mapa aqui, por exemplo, vocês vão ver que em volta de todo o Pacífico existem essas pressões. Daí é que tem muito terremoto, né? A região tanto do Japão, né? Nessa região do Japão, a região aqui do leste, do oeste dos Estados Unidos, do oeste da América do Sul. Olha lá, onde tem o encontro das placas, tem muito vulcão, né? Isso aqui é chamado Círculo do Fogo, justamente por causa da grande quantidade de vulcão, né? Aqui vocês estão vendo de outro jeito, olha lá. Aqui, ó, América do Sul, aquilo que nós vimos é o Círculo do Fogo, olha lá. Todas as regiões que são Círculo do Fogo, né? Quanto mais vermelho, maior o número de vulcões. Repare que aqui também, no meio do Oceano Atlântico, também tem vulcões, só que esses vulcões, eles são de expelir o magma lentamente, porque são de afastamento, não há uma pressão de placa sobre placa, né? A pressão vem de baixo, então esse magma vai saindo aos poucos e vai se resfriando no fundo do mar, formando uma nova crosta, né? Ah lá, a falha de Santo André, por exemplo, que tem naquele filme lá do... Não lembro agora o nome do filme, mas tem no filme, a falha de Santo André, os cientistas estudam ela constantemente, porque um dia ela vai explodir e vai levar as cidades por perto ali junto, né? Reparem que as placas podem se afastar, elas podem encavalar uma na outra ou elas podem esfregar lateralmente. Em cada caso, ela forma um vulcão de tipo diferente, né? Um tremor de forma diferente, né? Então aqui são os vários tipos de vulcões que são formados. Bom, outra evidência forte do tectonismo são os tsunamis, né? Lá na Índia, uns anos atrás, próximo à Índia, né, lá na ilha de Sumatra, ocorreu o epicentro de um grande terremoto. Esse terremoto provocou um maremoto muito grande, porque aqui é uma ilha, né? Então boa parte acabou acontecendo no fundo do mar, né? Mas aqui é um encontro de placas. Aqui tem uma placa menor ao lado da Índia, né? E olha lá, carregou muita energia para essa região aqui, atingindo então as, as praias aqui na Índia, né? Olha lá o resultado. As grandes ondas invadiram a praia, estouraram casas e tudo mais. Foi um desastre total, né? Eu ouvi falar até que uma menina, né, nessa época, ela estava aqui na beira-mar e ela tinha estudado esse negócio de maremoto e ela viu que o mar estava se afastando muito rápido para dentro. Ela falou: gente, vai ter um maremoto, corram, corram, corram. E ela correu com as pessoas para um lugar mais alto. E foi justo na hora que ela correu, dali a pouco, aliás, justo na hora não, depois que ela correu, ocorreu esse maremoto, né? Então ela conseguiu salvar um monte de vidas porque ela conhecia os efeitos de um maremoto, né? Primeiro as ondas, aliás, o mar se recua rapidamente e depois ele volta com tudo, né? Formando as grandes ondas. Bom, eu falei tudo isso para lembrar uma coisa para vocês.
né, que aliás, para entender uma coisa muito importante na área de biologia. Então, olha lá. Vamos falar um pouquinho de especiação. O que é especiação? É a formação de novas espécies, tá? Então, olha lá, como é que se dá a formação de novas espécies? A formação de novas espécies ocorre de várias formas, né? Uma das formas é essa daqui, olha lá. Vamos imaginar que eu tenho um supercontinente, então. A América está ao lado da África e eu tenho aqui uma população de lagartos. Muito bem. Se nessa população de lagartos ocorrer uma modificação genética, uma mutação, uma recombinação gênica diferente, essa mutação nesse animal, ao cruzar com outro, com outro, com outro, com outro, essa mutação vai passando por toda a espécie. Então a espécie vai se modificando continuamente, né? E vai passando essas modificações para toda a espécie. Se esse animal aqui sofreu uma mutação, também vai passar para os demais, né? Como essa mutação pode ser diferente daquela, mesmo assim, como eles se intercruzam, as mutações vão passando para os filhos, todas as mutações, e os filhos vão tendo uma homogeneização, vamos dizer assim, dessas mutações, beleza? Então a espécie vai modificando, mas se modifica por igual. Agora imagina que de repente, pá, o continente separou, né? Nesse momento, o que vai acontecer? Esse lagarto dessa espécie é igual daquela, mas à medida que o tempo vai passando, esse aqui começa a sofrer mutações genéticas, recombinações que não ocorrem aqui. As mutações que ocorrem aqui não ocorrem aqui, ou seja, não é passado de um para outro, né? Como as mutações são aleatórias, aqui pode ocorrer uma mutação na cabeça, aqui ocorre uma mutação na pata, alguma coisa. Resultado, depois de algum tempo, nós temos duas espécies diferentes. No início, raças, mas depois, com o tempo, duas espécies diferentes. Quando é que elas serão consideradas espécies diferentes? Quando essa daqui, ao entrar em contato com essa, não conseguir mais se cruzar, né? Ou seja, ter o isolamento reprodutivo. Então, ó, essa é uma das formas de ocorrer a especiação. Existem muitas outras, né? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, ao se formar, ela isolou uma parte dos animais de um lado e do outro. Isso provocou alterações numa espécie lá de cá e do lá. Então, por exemplo, a lhama que tinha dos dois lados, a lhama desapareceu na nossa região e só ficou na região ali dos Andes, tá? Do outro lado dos Andes. Então, é um exemplo. Então, olha lá, por exemplo, esses animais aqui, ó, se vocês olharem, eles são muito parecidos, né? Mas como é que eles são tão parecidos? São de continentes diferentes? Então, olha lá. Se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a ema, né, aqui na América do Sul. Ela parece um avestruz, só que é um avestruz menor, né? Já na África tem um avestruz maior, mais encorpado, né, mas muito parecido com a nossa ema. Se você for lá na Austrália, você vai ver que tem o emu. O emu é um outro animal que parece um avestruz, só que um pouco menor, um porte menor. Se você for lá na Nova Guiné, por exemplo, você vai ver um outro animal chamado casuar, né? E se você olhar para esse casuar, você vai perceber que esse casuar é parente do peru, né? Que é um animal de origem europeia. Então reparem, à medida que o tempo foi passando, uma única espécie se dividiu em várias populações, porque os continentes foram se separando. E à medida que o tempo foi passando, foram sofrendo mutações e se tornando cada vez mais diferentes. Hoje, se você colocar um emu ou um casuar perto, eles não vão se cruzar, né? São bem diferentes. Outro exemplo interessante, olha aqui, ó. Aqui são animais que tem na África e aqui na América do Sul. Reparem, o hipopótamo pigmeu parece muito com a nossa capivara. Ele é um parente da capivara. Os dois ainda vivem no ambiente aquático, né? Só que sofreram modificações, né? Um continuou num ambiente mais aberto e o outro num ambiente mais fechado, né? Esse aqui também, olha lá, o chevrotain e a paca são parecidos inclusive na pelagem, né? Só que um é maior e o outro é menor. A nossa cutia e o antílope real são animais pequenos, mas a cutia é bem menor, né? Olha lá, são parecidos também. A fritama e o veado mateiro. Se você pegar os cromossomas desse animal e desse comparar, você vai ver que eles guardam uma semelhança muito grande, uma aproximação genética. A mesma coisa, ó, o pangolim e o tatu. O pangolim que tem lá na África, na Europa, ele se parece muito com o tatu,
né? Veja, tem comportamento, tem tatus que comem formiga, por exemplo, o pangolim ainda continua comendo formigas e tudo mais, né? Então, olha só, é, esses animais em pares aqui, eles vieram de um animal, de ancestrais comuns, né? Bom, então a ideia no final é a seguinte, olha lá, você tem uma espécie X, né? Essa espécie X, graças ao isolamento provocado por uma cadeia de montanhas ou por causa de um movimento de placas e tudo mais, se separou em duas populações, a X1 e a X2. Reparem que eles ainda podem se cruzar. Mas, à medida que o tempo vai passando, cada população sofre mutações aleatórias diferentes, né? Essas mutações e mais as recombinações gênicas, elas vão gerando variabilidade. Só que essa variabilidade vai sofrendo a pressão do meio, né? Então, sofrendo seleção natural. Aliás, veja uma coisa aqui. Se vocês olharem para esses animais, vocês vão ver que eles são bem menores do que esses. Isso é porque lá na África os ambientes são mais abertos. E aqui no Brasil nós temos ambientes mais fechados, mais de florestas. Animais muito grandes não se deslocam bem em florestas, né? Então nós não temos animais enormes, nós temos animais menores, né? Lá na África não, nós temos elefante, a capivara, né? Que são animais volumosos, né? Bom, então olha lá, isso significa que a seleção daqui é diferente da seleção daqui, né? Não é a mesma seleção natural, são seleções diferentes. Mas com o tempo, essa população e essa vão sofrendo modificações e vão se tornando cada vez mais diferentes. No início são populações da mesma espécie, com o tempo se tornam raças diferentes, até chegar a um ponto em que elas não conseguem se cruzar mais. Nesse momento, a gente diz que houve um isolamento reprodutivo, né? Então formou-se novas espécies, deixaram de ser aquela espécie inicial. Repare que, inclusive, nenhuma das duas permanece com as mesmas características dessa espécie, né? Então, esses dois são contemporâneos e esse é o animal mais antigo, né? Às vezes acontece de algumas espécies ainda manterem boa parte de suas características iniciais. Bom, então isso é o que a gente chama de especiação. Agora, eu quero lembrar que existem outros mecanismos de especiação além desse, mas esse é um bom exemplo para a gente poder entender como se formam as espécies, né? Como se explica boa parte dessa evolução. Então, olha lá, essa borboleta, por exemplo, ela sofreu isolamento genético, com o tempo ela foi se modificando, formando raças diferentes, com o tempo houve evolução, o isolamento reprodutivo e aí se transformou em duas espécies. Então só vai haver a especiação de fato quando houver esse isolamento reprodutivo, beleza? Bom, olhando aqui então, a gente pode ter ideia de uma coisa muito importante. Olha lá. Darwin percebeu a variabilidade. Aliás, a viagem dele com o Beagle, né, pelo Brasil, aliás, pela América do Sul, pelo Pacífico, etc., né, pelas Ilhas Galápagos, pela África, etc., ele deu a volta ao mundo praticamente, né? Ele percebeu que existia uma variabilidade muito grande. Isso chamou a atenção dele. Aí ele começou a propor a ideia então da seleção natural, ou seja, que a seleção natural provoca uma seleção dessas variações e essa seleção acaba levando o indivíduo a uma adaptação ao ambiente. Veja, isso aqui foi o que propôs por Darwin. Agora, ele sabia da variabilidade genética? Sim, ele conhecia a variabilidade genética porque ele também percebeu uma outra coisa interessante. Ele percebeu que os homens, os seres humanos naquela época, também provocavam seleção, só que uma seleção artificial, né? Por exemplo, os criadores de pombo, quando eles queriam separar uma característica interessante nos pombos, eles faziam os cruzamentos e iam tirando aqueles pombos que interessavam mais a eles. Hoje tem uma grande variedade de pombos, né? De galinhas hoje, né? Que foram todos por seleção artificial. Mas veja, ele não sabia a natureza dessa variabilidade, ele sabia que existia essa variabilidade. Naquela época, um contemporâneo dele, o Mendel, estava começando a expor os trabalhos dele de genética, né? Então, Mendel estava começando a estudar a genética e não teve esse contato com Darwin, né? Tá? Aliás, ia ser um problema, porque Mendel era fixista, né? O Darwin já
saiu daquela ideia fixista para uma ideia evolucionista, né? Ou melhor, transformista, né? Bom, hoje a gente sabe que essa variabilidade ela é decorrente da recombinação gênica. O que é essa recombinação gênica? Olha lá. Vocês viram que durante a meiose, na formação dos gametas, ocorre o crossing over. Esse crossing over provoca troca de pedaços de DNA entre os DNAs de uma célula de um indivíduo. Depois, uma parte desses DNAs é separada, né, de forma que o indivíduo que é diploide se torna haploide. Então, nessa separação, já há um isolamento de uma parte dos genes. Aí, uma parte desses genes que foi para o espermatozoide e para o óvulo vão se juntar com outro óvulo, outro espermatozoide, e vão se recombinar de novo. Então, isso que a gente chama de recombinação. Esse movimento sexual aí de reprodução, na reprodução sexual e mais o crossing over, etc., geram essa variabilidade. Outra coisa importante é que durante a duplicação do DNA antes da mitose, né, antes da meiose, perdão, para a formação dos gametas, também pode ocorrer o quê? Podem ocorrer mudanças do DNA por erros, né, genéticos, né? Então isso leva à formação de proteínas diferentes, enzimas diferentes, né? E isso também provoca a variabilidade genética. Então hoje a gente sabe de onde vem essa variabilidade, ou seja, não é só mais a teoria da evolução que explica a evolução, é todo o corpo dentro da biologia que vai explicar essa evolução, né? Hoje a gente chama isso de neodarwinismo. Aliás, já passou dessa ideia de neodarwinismo, nós estamos indo além, né? Mas ó, o neodarwinismo seria uma teoria ampliada, né? Um novo darwinismo tentando explicar não só a teoria básica de Darwin, mas mais além. Então, falar em Darwin hoje só seria bobagem, né? A gente poder pensar em ir além das teorias de Darwin, né? Então, tudo isso vai explicar mais a fundo como ocorre a formação de novas espécies, né? A evolução, beleza? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar alguns links aí de alguns vídeos para vocês assistirem, para vocês entenderem melhor essa participação da genética na ideia de evolução, tá? Tem uns vídeos muito bacanas que eu vou passar em seguida para vocês, beleza?